Glória a Deus, aleluia. Então vamos ler, eu creio que nós estamos na 7ª carta, né, irmão? Isso. Glória a Deus. Então, Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 ao 22. Amém. 9 horas. Eu vou segurar os irmãos até umas 9h30, 9h20 mais ou menos, tá? Vou tentar ser breve aqui. Se possível, a gente divide em duas partes. Essa aqui é tremenda, esse assunto. 7ª carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos, unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Unamos nossas cabeças, irmãos. Vamos falar com o autor. Amém. Altíssimo Deus, soberano Pai, esta é a sua palavra, Senhor, e tudo que temos, tudo que podemos fazer é ler o livro, Senhor. Agora, papai querido, somos tão falhos, indignos, insignificantes, Senhor. Porém, o Senhor nos prometeu o teu Espírito Santo, a unção verdadeira, e esta unção verdadeira nos ensinaria toda a verdade, nos guiaria nesta verdade, nos ensinaria todas as coisas, não havendo necessidade de que ninguém nos ensinasse. Então, Senhor, tira o Paulinho da frente, tira o homem da frente, Senhor. E agora o Senhor venha falar com os teus filhos. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem assentar-se. Aleluia. Irmão, amém. Aqui, aleluia. Eu não preparo nada, como eu sempre digo para os irmãos, sei que tinha que ler sobre Apocalipse, sei que tinha que ler sobre essa 7ª carta, mas eu não preparo, não leio, não gosto de ler antes nada, porque senão fica fixado na mente o conhecimento, né? E isso não é bom, isso não ajuda em nada. Nós temos vida real. Vida real não pode ser uma alusão, uma ilusão, não pode ser uma filosofia. Tem que ser real. Eu sinto frio de verdade, sinto fome de verdade, então tem que ser real. A palavra de Deus tem que ser real para mim. Não pode ser o que alguém achou que é. Não dá, não dá. A minha vida é real. Então eu dependo de Deus realmente. Então a palavra tem que ser real, tem que ser verdadeira. Amém. Então, irmão, veja bem, na 6ª carta nós falamos sobre o toque da trombeta, porque são 7 anjos, e os anjos fazem o quê? Tocam a trombeta. Tocam, dão o anúncio. Amém. São as 7 estrelas que clareiam no candeeiro, as 7 lâmpadas. Amém. E o candeeiro é Jesus. É sempre ele alimentando. Amém. Então, cada anjo, quando ele dá a luz, quando ele fala, né, quando ele fala a luz da palavra, o que acontece? É um toque de uma trombeta. Por isso tem as 7 trombetas, ninguém entende. 7 trovões, ninguém compreendeu. Amém. Então, quando o anjo da 6ª, a 6ª carta, 6ª era, 6º tempo, no 6º tempo, o que houve no 6º dia? Deus fez a terra em 5, né? O mundo diz que Deus fez a terra em 7 dias. Não, ele fez em 5. No 6º dia ele criou a matéria que domina sobre tudo, o homem. Amém. Tá? Amém. E agora nós lemos que nesse tempo haveria um homem ungido, haveria um homem que
teria o conhecimento de toda a questão de Deus, toda a religiosidade de Deus. E agora, para que esse homem tome a sua posse, tem que haver uma preparação, porque o inimigo ele imita, ou seja, o falso imita o verdadeiro, né? Por que é falso? Porque ele está imitando o verdadeiro, né? Uma nota falsa, ela imita a verdadeira. Então, o falso imita o verdadeiro. Então, para que esse falso, para que esse espírito do engano viesse, tem que vir antes alguns preparando o seu caminho. E foi o que aconteceu na sexta era. Quando no toque da sexta trombeta, que saem aqueles 200 milhões de demônios do inferno. E eles vêm fazendo guerra. Então você já sabe, as revoluções que aconteceram e tudo mais. Agora, as revoluções pararam. Onde é que estão esses demônios? Voltaram para o inferno? Não. Lembra do Gadareno? Eles disseram, manda nós para qualquer lugar, menos para o inferno. Não manda nós para lá, não é verdade? Pois é. Amém. Eles não podem voltar para lá, por quê? Porque lá tem alguém os tocando para cá, para fazer algo. Vocês têm que fazer, vocês têm que... né? São demônios. Amém. E então, glória a Deus, veja bem. Esses 200 milhões de demônios, eles não podiam voltar agora para o inferno. Onde é que eles foram? Continuaram na terra. E eles assumiram a outra forma agora. Tinha a forma religiosa, ou seja, perdão, a forma bélica, a forma de guerra, e agora eles tomaram a forma religiosa. Por isso Jesus em Mateus 24 disse, se possível for, até o próprio eleito seria enganado. Por quê? Porque esses demônios agora botaram uma roupagem diferente. Botaram uma roupa santa, roupa branca. Então fazendo o quê? Fazendo guerra? Fazendo revoluções? Não, terminaram as guerras, terminaram as revoluções, terminou tudo. Terminou, não tem mais. Como tinha no século XVIII, né? Até, eu acho, a última grande revolução foi na Rússia, em 17, que mudou, inventaram outros sistemas, China e tudo mais. E depois, a Segunda Guerra Mundial, parou tudo agora. Aí ficou só entre duas superpotências, aquela briga pela questão espacial, né? Porque eles sabem que a saída é para cima, eles sabem que a saída é para cima, porém é para cima descendo para baixo. Porque essa matéria não sai daqui. O que sai daqui é o que está aqui dentro. Alma e espírito. Amém? Então veja bem, aí esses demônios se esconderam e eles estão agora onde? Eles fizeram o seu trabalho, esperando o seu mestre chegar. Assim como João e os seus discípulos prepararam para que viesse o mestre, vós do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, assim também eles vieram, esses demônios, preparando para o seu mestre chegar na terra. E agora, como é que eles fizeram essa preparação? Do mesmo modo que o verdadeiro, só que é falso. Por que é falso? Porque não diz respeito à palavra. E Paulo deixou lá bem definido. Paulo disse assim, ainda que nós mesmos. Paulo disse, vocês vão ser salvos pelo meu evangelho. Olha que autoridade que ele tinha, não é? Mas, no entanto, ele disse, ainda que nós mesmos pregasse outro evangelho, ou um anjo descido do céu, que seja anátema. Isso é maldição, é maldito. É coisa do maligno. Vocês estão vendo? Amém? Então é exatamente isso que a era de Laodiceia está demonstrada aqui. A era de Laodiceia é exatamente os demônios tomaram conta. E vocês vão ver mais adiante que diz assim, caiu a grande Babilônia, tornou-se o quê? Morada de demônios. E na sexta carta, ainda fala sobre os que se dizem judeus e não são, né? Que se dizem judeus e não são, na verdade, aqui, aos que se dizem judeu e não são, mas mentem. Judeu é uma tribo. Então, quando está escrito judeu aqui, o grego passou do aramaico, grego arcaico aramaico antigo, eles tiveram que escrever, grego era a língua daquela época. Então, eles depois escreveram para o latim, para esconder. Ficou só com eles, só eles guardaram. E agora vem na quinta era, um anjo toca sua trombeta. Qual foi o toque? Ele fez a tradução da Bíblia. Lutero nunca deixou de ser católico. Lutero não era luterano. Nunca inventou a igreja luterana, Lutero. A igreja luterana surgiu depois que ele morreu. Vocês estão entendendo? Então Lutero era um anjo. Por quê? Mas ele sempre foi católico, sempre viveu a vida dele normal. Claro, ele era um reformador. Ele não era um anjo como o primeiro e o último,
que era, lembra dos 2 pães e os 5 peixes? Pão, peixe e peixe no final, comida forte. No meio, pães, reforma, só para não ficar totalmente nas trevas a palavra, e o povo de Deus não ficar sem a palavra. Então, vinha o pão, reformas, os reformadores. Porém, agora no final viria de novo como no princípio. Os primeiros são os últimos são os primeiros. Então tinha que vir a palavra da mesma maneira. Só que aqueles demônios que mataram eles no começo, que botaram nas arenas, que faziam tudo que era miséria, que não convém nem falar aqui, aqueles mesmos demônios agora descobriram uma outra maneira de enganar o povo de Deus, que é através da religião. Está vendo? Por isso Jesus disse, se possível for, até o próprio escolhido, o próprio eleito ser enganado. E se o tempo não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas Deus salva a carne daqui. O que isso quer dizer? Existência. O homem tornou-se, o que Deus disse lá no princípio? O homem tornou-se alma vivente. Amém? Então o homem se tornou alma vivente. Então o que vive é a alma, não é a matéria, a carne. A carne vai ficar aqui, não sai daqui, ó. Vai lá para a estação espacial. Eles ficam lá um tempo, mas eles têm que voltar, porque senão eles morrem. O sangue começa a borbulhar, o sangue começa a perder a sua natureza, já não consegue mais levar nutriente para o corpo. Então o astronauta, o cosmonauta tem que descer para cá de novo, ficar um tempo aqui. Se ele ficar o tempo todo lá, ele morre. Ou seja, não fomos feitos para estar fora dessa atmosfera aqui. Está vendo? Então, alma, quando diz nenhuma carne se salvaria, a Bíblia está falando sobre alma vivente, sobre seres que Deus deu a chance de virem e nascer e viver para o adorar. Amém. Então ele manda a sua palavra. Agora Satanás manda os seus demônios e eles estão numa batalha. Na 6ª carta eles vêm com tudo que eles podem. Na 6ª trombeta. Agora na 7ª, Deus vem com o seu segredo. E como que Deus faz agora? Para manter a sua noiva. Porque ele tem que formar um corpo, uma noiva nas 7 eras. Dentro desses 7 tempos. É um pouquinho em cada tempo. Agora no último tempo parece que não tem mais igreja. O que tem? Morno. Deus, morno significa que já esteve nele. Conhece a palavra. Já estiveram com Deus, mas saíram de Deus. Está entendendo? Deus os vomitou. Conhecem os milagres, têm dons espirituais, conhecem e sabem toda a verdade. Porém, foram enganados pelo mal. Por que foram enganados? Porque não quiseram seguir. Olha bem o que diz em Romanos 8,33. Ninguém entende isso. As pessoas pensam que agora nenhuma... Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmão, então eu vou andar espiritual. Fecho os olhos, só olho para coisas boas, só leio a Bíblia. Isso é ser espiritual. Vou na igreja todo dia, oro de madrugada, oro de manhã, faço jejum. Isso é ser espiritual. Não, isso é engano satânico. O ser espiritual é você ouvir Deus e não o homem. Está vendo? Aí está, porque o homem é passível de falha. O homem é matéria e o nosso inimigo é espírito. Então, quando você tenta lutar com o teu inimigo na forma da matéria, você está perdido, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Você está entendendo? Então, você tem que lutar no espaço do Espírito. Então, você tem que receber o Espírito de Deus para lutar contra o Espírito, porque senão você já está dominado e não sabe. Está vendo? Aí está a Laodiceia. Aí é onde eles se perderam e não tem mais volta. E Deus oferece, aconselho-te, compra de mim, tens verdadeiro ainda, olha para eles, olha para eles. Esse ouro provado pelo fogo, olha para eles. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Quantas vezes foi aquecida a fornalha? 7. Está vendo? Representa bem as 7 eras. A fornalha foi aquecida onde? Isso era em Israel? Em Jerusalém? Não, isso era lá fora. Lá na Babilônia, isso era lá no meio dos gentios. Os banhos de Naamã, quantos foram? 7.
Pois é, aonde que foi? Lá, ó. Detalhe, irmão, foi no Jordão, mas o homem ainda disse, está lá na Bíblia, mas esse profeta nem veio me receber e ainda me manda eu banhar nesse rio deles nojento aí, ó, esse rio grosso aí, ó. Será que não tem uma água melhor na nossa terra lá, para me banhar da minha lepra? Me manda eu me banhar nesse rio deles aí. Está vendo? Porque ele não era um judeu, ele não era um hebreu, ele era um gentil. Então, ao gentil, o sinal é 7. 7 banhos, lavado. 7 vezes mais aquecido que a sua caloria. Ouro sendo purificado. Está vendo? Então aí está o ouro sendo purificado. É você, é a sua vida, é você sendo purificado. Então você é um modelo. Quem quer ser salvo? Vai para a montanha, vai para a oração, vai para o jejum, vai para isso, vai para aquilo outro. Não, olha para você. É só olhar para você, aí está o ouro provado pelo fogo. Aí está a salvação. Aí está a salvação, você é sincero. Você aceitou ao Senhor Jesus Cristo. Qual é a sua igreja? Não tenho. Quem tem igreja é Jesus, eu não tenho igreja. É Ele quem tem igreja. Está vendo? Já começa por aí. Jesus disse, a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de quem? A dele. Se eu tiver uma igreja, pronto, o inferno já tomou conta. Porque somente a igreja dele, que as portas do inferno não prevalecem. Qual é a igreja que eu quero estar, então? Na dele. Está vendo? Ah, irmão, mas são só formalidades. Nós botamos aquela placa lá, mas nós nos reunimos em nome de Jesus. É? Oh, meu amigo, você está tremendamente enganado. Ele disse, orar no nome dele. Ou seja, palavras ou ação em nome dele. E quando você se reúne, tem que ser em nome dele. Ah, irmão, mas nós nos reunimos aqui em nome de Jesus. E por que tem aquela placa lá na frente? E por que vocês têm uma carteirinha? E por que vocês fazem parte daquilo ali? Por que vocês são daquele lugar, então? Vocês não são de Jesus? Ah, irmão Paulinho, você é radical. Irmão, radical foi Jesus que morreu na cruz de pendurado lá, pregado, nu, tá? Com a coroa de espinho na cabeça, por minha causa. Aquilo foi radical. Eu não faço nada, então não sou radical. Amém? Mas escute bem. Aleluia. Glória a Deus. Então, você precisa tomar uma decisão de estar em Cristo ou estar no sistema cristão, no cristianismo. Ou você está em Cristo Jesus, Paulo deixou bem claro, Cristo Jesus, palavra revelada, Cristo, Espírito Santo, que traz a palavra, e ele virá e vai dar testemunho de tudo que ele houver visto, não é isso que Jesus falou? E ele virá em meu nome, ele virá da parte do Pai, e ele é um Espírito. Quem é Espírito? Deus é Espírito. Quem era o Pai de Jesus? O meu Pai está no céu, meu Pai está no céu, mas o anjo disse, e o Espírito Santo fez sombra sobre Maria, e Maria achou-se concebida. Então quem era o Pai de Jesus? O Espírito Santo. Espírito Santo de quem? De Deus, irmão. Eu e o Pai somos um. Ali estava o próprio Deus reconciliando consigo. Mas isto não é possível. Por quê? Porque os homens tornaram-se híbridos. Esses demônios entraram e hibridaram a coisa. O que eu quero dizer? Prolifera, aumenta. Abre uma igreja aqui, abre uma igreja ali, tudo cheio, tudo cheio, tudo cheio. Aquilo aumenta. Ah, bênção de Deus. Que bênção. E as maiores... Meu Deus, aquilo eu acho que é 5.000 pessoas, 4.000 pessoas dentro de um lugar daquele. Ó, cheio de gente. Por quê? Porque, irmão, a palavra é só referência. A palavra não é o norte, não é pelo qual eles seguiam. Está vendo? Porque senão eles tinham que batizar em nome de Jesus. Senão eles tinham que se reunir em nome de Jesus. Sabe onde é que Jesus está? Onde estiverem? 2 ou 3. Reunidos em meu nome, ali eu estarei. Está vendo? Veja, é o único lugar onde Deus está. Amém. Glória a Deus. Irmão, eu não sei a próxima frase que eu vou falar. Aleluia. Eu espero que Deus me mostre sempre. Agora, Laodiceia tornou-se esta mistura que Deus não suporta. E ele está na porta. Quem está na porta? Quem está na porta é porque está do lado de dentro, é isso? Quem está do lado de dentro não precisa bater. É só abrir, não é? Então, para bater, ele está do lado de fora.
Então Jesus está do lado de fora dessa era. A palavra está do lado de fora. Jesus é palavra. A palavra está do lado de fora desta era. Está do lado de fora e ele está dando oportunidade. Ah, irmão, mas então eles não vão se perder porque Deus está dando oportunidade? Então eles são de Deus, porque Deus está dando oportunidade? Caim, onde está teu irmão? Se bem fizeres, não haverá misericórdia para ti? E sabe quem era Caim? Do maligno. 1 João 3,12. Caim era do maligno. E Deus ofereceu para ele misericórdia igual. Você está entendendo? Por isso que está escrito, vocês creem que Jesus é filho de Deus? Fazem bem, até os demônios creem. Grande coisa, você não faz nada de diferente. Agora a diferença é o que você age a sua fé. Fé com obra. Você ouve a palavra, gera fé e você toma decisões com relação a essa palavra. Aí Deus está em você. Se não é fé sem obra, e isso não agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar. Amém. Então, Deus diz, tomara que fosse frio ou quente. Porque é morno, vou te vomitar. Não tem jeito. Agora, quem é que está falando isso? Diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira. Eu vejo muito nos carros aquela coisa, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel à sua palavra. Não é fiel porque te deu alguma coisa. Não é fiel porque te curou. Não é fiel porque te beneficiou em algo. Não, Senhor. Deus é fiel à sua palavra. Amém? Aleluia, o princípio da criação de Deus. Quem é o princípio da criação de Deus? Criou Deus primeiro a palavra. Palavra, seu filho, palavra, chamou Jesus em Maria. Porque antes não sabiam o nome da palavra, não sabiam. E Davi, sem saber o nome, disse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E venceu Golias. Está vendo? Moisés disse, Senhor, eu conheço o protocolo do Egito. Dos donos do reino que domina o mundo. Eu conheço, eu vim de lá, eu sei o protocolo deles. Como é que eu vou chegar lá? Eu tenho que anunciar o nome que me mandou. E ele disse, Moisés, eu sou o que sou. Ponto, amigo. E aí? Você acha que eu preciso de apresentação? O que criou todas as coisas? Precisa de apresentação? Não, senhor, não precisa. Satanás quer que Deus se apresente. Porque lá na cruz ele disse, tu é filho de Deus, desce daí então. Tu disse, olha quantos milagres tu fez, desce daí. E o próprio ladrão na cruz disse, desce daí e salva nós também, se tu é filho de Deus. Mas havia um eleito ali. E aquele eleito viveu a vida inteira pecando, a vida inteira falhando, mas quando ele foi posto diante da palavra, ele reconheceu naquele moribundo, morrendo igual ele viu o rei e disse, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Ele era um eleito, ele viu um rei, o que você está vendo, irmão? O que é que você está vendo? Você está vendo uma palavra sendo contada? Você está vendo a história da Bíblia sendo falada? Ou você está vendo o reino do céu diante de ti? Está vendo? Aleluia. Tome a sua decisão. Tome a sua decisão, porque está sendo posta diante de ti. Porque, escute bem, Isaías disse como seria esse tempo. Aleluia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Por quê? Voarão com asas como águia. Satanás, então, na sexta trombeta, manda os seus demônios, faz aquela guerra toda. Viram que não deu certo, entraram na religiosidade, tomaram o cristianismo, fizeram mais e mais e mais e mais igreja, e mais igreja e mais igreja. Me diga para mim, o mundo melhorou? Em quê? Em que o mundo melhorou? Pelo contrário, as pessoas que se dizem que creem em Deus hoje são pior que os demônios, irmão. Pior que os demônios. Um rapaz uma vez me disse uma coisa aqui, se me disser que é crente, eu vou fazer negócio, eu já paro na hora, não quero nem saber. São os piores para fazer negócio. Está vendo? E ainda se esconde na palavra. Se esconde. Irmão, demônios. Então esses demônios pegaram agora e entraram na religiosidade. O que fizeram? E aí Deus, o que Deus fez com seus filhos? O que Deus fez com seus filhos? A sétima trombeta
é um brado, é um grito da águia, dizendo: sai dela, povo meu, sai daí, povo meu, sai daí, não serve mais. Escute bem, irmão, ó. Bota o grãozinho lá na terra, a sementinha, forma vai formando, aí vem as florzinhas, aí vira os pendãozinhos, né? Vamos tratar o trigo aqui, o trigo, né? O trigo, e o trigo chega a cair para baixo, porque dentro tem o trigo ali dentro, né? O grãozinho, chega a ficar caído. Mas o que acontece? Não vou nem falar em joio sabemos, é o pecado, pessoas pecadoras, pessoas que se transformam, amém? São ímpios, que se dizem que creem, mas na verdade são ímpios. Quando um homem diz assim: eu preciso que vocês me dêem dinheiro, eu preciso que vocês me apoiem nisso, me apoiem aquilo para fazer a obra de Deus, ele não é chamado para fazer aquela obra. Deus não o chamou. Ele não está crendo em Deus, ele está crendo no dinheiro. Está vendo? Então ele é um ímpio, é um incrédulo. Amém? Então, o que Deus diz agora para o seu servo, para os seus anjos? Servo e enviado e anjo são mensageiros. É a mesma coisa, eles vêm a serviço do Senhor. Amém? Então vai lá, servo, vai lá, vão lá. Juntem, façam a colheita. Vamos imaginar a colheitadeira, né? Façam a colheita. Peguem toda a palha e reúna ela. Toda a palha e reúna. E a palha vai ficar feliz porque ela é trigo, né? Ela é trigo. Ela não tem mais grão dentro dela, mas ela continua sendo trigo. Ela é igreja. A era de Laodiceia continua sendo igreja. Ela continua sendo igreja. Ela jogou Jesus para fora, mas ela continua sendo igreja. O trigo, o grão do trigo já saiu dela, mas ela continua sendo igreja. E aí vão se reunir. Isso é um movimento ecumênico. Todas as religiões têm que ser respeitadas. Todas as religiões podem se reunir. Todas as religiões têm direitos. E essa coisa toda. Isso é um movimento ecumênico. E eles estão dizendo: Deus está nos dando paz. Agora está terminando essas guerras, essas dissensões, essas divisões religiosas, e nós todos cremos no mesmo Deus, porque todos os caminhos levam a Deus. Olha, irmão, o caminho é só Jesus. Ele disse: eu sou o caminho. Amém? Glória a Deus. Então, o que acontece? A palha se alegra porque está sendo reunida. Quem é que está reunindo a palha? Os enviados de Deus. Eles estão reunindo a palha. Ele mandou os servos dele: reúne a palha, reúne toda a palha, reúne a palha, pega o trigo, o grão, e leva para o celeiro. Isso significa arrebatamento. Isso significa uma retirada, um rapto, uma saída, um roubo da terra. Ele disse: eu venho como ladrão. Então é uma saída. O mundo não me verá mais. Mas Jesus vai tocar a trombeta e todo mundo vai ver Jesus me chamando. Não, senhor, ele vem como ladrão e leva só o que é dele embora. Só o que é dele. Só o trigo. E a palha toda reunida, bem feliz. Toda reunida para ser lançada no fogo, irmão. Você está entendendo o que está acontecendo? O que o anjo está falando? Essa era de Laodiceia. O que o Senhor, o Amém, está falando é essa era de Laodiceia. Como diz: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Irmão, nunca houve um tempo em que o cristianismo fosse tão respeitado como esse tempo. Eu me lembro quando eu era menino, se você tivesse uma religião diferente do catolicismo, as professoras te colocavam lá de fora. Era um direito legal que a criança tinha. Mas olha só, eu era criança e sofria todo tipo de coisa, né? Negro, né? Pobre, pequenininho, pobre, sem dinheiro. Nossa pastinha era aquela saco de açúcar. Depois, quando a gente conseguia comprar aquelas pastinhas de papel, aquilo era luxo. Tênis era um Quixute, ou Bamba, ou Conga, né? Era aquilo ali. Então a professora: fulaninho, tu é? O que tu é? Eu sou testemunho de Jeová. Eu sou crente, eu sou isso. Botava pro lado de fora as crianças. Era um respeito, um direito que a criança tinha. Porque ela não podia dar aula de religião para a criança, para aquela criança que tinha outra confissão, né? Outra religião. Os pais tinham essa autonomia. Porém, as crianças se sentiam excluídas, se sentiam mal, até porque a matéria de religião era fácil, não é?
Que nem educação física, era fácil, era uma coisa bem fácil. Então a criança se sentia excluída, porque tinha que ir para fora. Então o que acontecia? Eu conhecia muitos que iam na igreja quando eu era pequeno. O que tu é falando? Sou católico. O que tu é falando? Sou católico, porque eu não queria ser diferente dos outros. Tá entendendo? Isso naquele tempo. Agora você calcula nesse tempo. Nesse tempo, irmão, chega a ser vergonhoso o negócio. Eu tenho vergonha de pegar uma Bíblia. Estou sendo sincero. Eu não ando com a Bíblia na rua. Sabe por quê? Não é de vergonha da palavra. Não. Não, senhor. Não. Só que você pega e anda com a Bíblia na rua, eles vão olhar para você, ó, que lá vai outro igrejeiro lá. Lá vai outro tramposo lá vai outro enganador. É isso que virou. Por quê? Porque não tem mais identidade. A Laodiceia tomou conta. Demônios tomaram conta. Não tem mais identidade, irmão. Não tem mais identidade. As pessoas não conseguem mais se identificar como filhas do Deus eterno, como esperando o reino do céu. Não conseguem mais se identificar. Todo mundo é crente. Meu Deus, irmão, me perdoe, irmãos. Eu vou ter que falar aqui, ó. As mulheres com uns argolão desse tamanho. Irmão, detalhe, né? Se está escrito lá, pudor e modéstia. Tivesse bem, mas com modéstia. Com pudor, né? Forma física, esconde. E modéstia. Não vai botar um vestido de luxo e a tua irmãzinha lá com uns trapos. Só um pouquinho aí. Comprar um vestido de sei lá quanto e a tua irmãzinha não tem dinheiro para comprar umas meias, botar nos pés e vir no culto. Só um pouquinho, modéstia. Vamos se ajudar um outro. Você está vendo? Aquelas argolonas de ouro, tudo bem caro, aquelas coisas bem caras nos braços, né? Oh, Deus. Aqueles vestidos mandados fazer lá, que nem esses pregadores aí. Eu conheço muito pregador, eles olham para mim e dizem, mas você é pastor? É. Eles dizem para mim, mas você é pastor, irmão? Que ano que a Shell casou? 19? 2019? Pois é, irmão. Com todo respeito aqui, não estou chorando, mágoa. Agradeço a Deus. O meu sapato que eu uso todos os dias, eu comprei naquele casamento. Está vendo? Então, meus colegas se dizem pastor. Opa, tem que ter um carro de pastor. Tu tem que te vestir como um pastor. Tem que fazer voto, irmão. Tem que pedir para a igreja fazer voto para te ganhar. A minha Bíblia fala sobre dízimo e oferta. Ponto. É isso. Detalhe, nem é cobrado. Isso não pode ser cobrado, isso é por fé. É fé? Como é que Abraão deu? Quem é que cobrou Abraão? Quem é que cobrou Abraão? Ele deu por fé. E nós somos filhos de Abraão na fé. Então é aquela fé que Deus vem. Está vendo? Para aquela fé. Aquilo nos torna filhos. Aquilo nos coloca na promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Família, clãs, grupos. Virou estado viraram nações. Está vendo? Aleluia. Então você só é bendito por causa daquela promessa que Deus deu a Abraão. Porque Deus tem a ver com o seu povo. Por isso que Jesus disse, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você é da casa de Israel? Não, não sou judeu. Porém, eu sou da casa de Israel através da fé de Abraão. Então ele veio para mim. Você está entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nunca houve um tempo que está fácil ser crente. Você entra, às vezes eu transporto pessoas lá, você entra, às vezes estão escutando uma música, aí você vai ver aquela música, mas música, porque Deus te salva, porque Deus, não sei o que, cada um pega o seu ritmo, né? O hip hop, agora tem um grupo aí que às vezes eu escuto, como é que é? Fandango, é uma coisa assim de gauchismo, porém com palavras da Bíblia, né? Palavras bíblicas, palavras que os cristãos estão acostumados a repetir. Você entende? O que é isso? O que é isso? Cadê a essência da adoração? Cadê a essência de servi-lo? Por que nós nos reunimos? Para o adorar, irmão? Só para isso. Não, por que eu vou na igreja? Porque a minha casa está bagunçada, eu já falhei, eu plantei errado, ensinei mal meus filhos, eu sou uma pessoa terrível e agora eu vou na igreja e Deus tem que resolver isso para mim. Não se engane o homem, de Deus não se zomba, aquilo que plantou também ceifará, meu amigo. Só tem um jeito, mas tem um jeito, porque, escute bem, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos da terceira e quarta geração. Então eu sou bisneto de alguém, né? Tataraneto. Sou neto, né? Não, sou filho,
sou neto, sou bisneto e sou tataraneto de alguém. Então, desde aqui eu já começo a pagar pelo que eles fizeram lá. Vem para mim. Deus promete isso. Visitarei. Ah, não, irmão. Você entrou na igreja, está tudo resolvido. Não está, não. Não está, não. Olhe bem. Portanto, nenhuma condenação. Não tem condenação. Não tem condenação para você. Mas você tem que estar onde? Salmo 91, 1.000 à tua direita e 10.000 à tua esquerda, tu não será atingido, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, está vendo? Mas para quem? Para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é quem repete aquelas palavras, não, é quem habita, no esconderijo do Altíssimo, a palavra. Ali o Altíssimo se escondeu. Jesus disse, bem-aventurado, graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e as revelaste aos pequenininhos. Então ali está o esconderijo de Deus. Deus precisa se esconder de quê? O que é que ameaça Deus? Então ele não precisa se esconder? Nada. O esconderijo era para mim me esconder. Era para mim me esconder das maldições. Era para mim correr na sombra, no esconderijo do Altíssimo. Está vendo? Sombra é matéria, tem que ter matéria para fazer sombra. Sem matéria não tem sombra, correto? Então, a palavra tinha que se materializar para que fizesse sombra para nós. Jesus, tinha que ter, então eu me escondo nele. E agora as maldições não me pegam, porque eu me escondo nele. Mas a minha vida está uma bagunça, não importa, eu me escondo nele. Mas eu tenho muitas falhas também, não importa, eu me escondo nele. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Ô irmão, aleluia, essa é a palavra de Deus. Para que você saiba que você não está num lugar simples. O homem que fala aqui é um inútil, uma pobre velha carcaça. Se eu ficar uns 3 dias sem banho, você não me aguenta. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu sei quem é que está falando aqui. Sabe por que eu sei? Porque eu não sei o que dizer quando me dirijo para cá. E agora olha aí, ele está falando com você. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Ele está oferecendo, mas ela não consegue mais. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Portanto, irmão, sabemos, pois, irmãos, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam e servem a Deus. É só para esse, irmão. Deus vai nos abençoar, Deus vai nos dar, Deus vai fazer, Deus vai guardar. Não vai não, não vai não, isso é uma mentira. Só se você estiver no esconderijo. Aí ele é responsável por ti. Se não, meu amigo, você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo. Aleluia. Agora, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscando, se converter dos seus maus caminhos, você tem que tomar uma decisão. Então eu ouvirei do céu e sararei até a sua terra, sua prole, sua descendência, tudo que ele tocar, tudo que ele quiser. Está vendo? Em tudo você é abençoado, então, porque você tem assim diz o Senhor. É a sua palavra. Sabe por que Israel vencia? Israel durou, foi o único povo que durou todos esses milhares de anos desde o início do mundo, porque eles tinham Deus com eles. A palavra estava ali, sempre tinha um profeta. Sempre tinha um profeta. Está vendo? E você tem o quê? Você tem a palavra? Você tem um profeta. Quem é esse profeta? O Espírito Santo, irmão. Ele nos ensinaria todas as coisas. Está vendo? Então você tem um profeta. Aí está você. Glória a Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Irmão, isso aqui não é individual, embora pareça. Isso aqui é na era. Ele está dando misericórdia para a era. Mas
eles não vão recebê-lo mais. Eles já jogaram para fora, porque eles vão receber de volta? Não vão mais receber. Não, eles estão nus e nem sabem. São miseráveis e não sabem. Miserável de quê? De Deus. Nunca houve uma igreja tão rica, nunca houve um cristianismo tão poderoso. O rei que é coroado, quem é que faz a coroação? O presidente que ganha as eleições, qual é a mão de quem ele vai beijar? Está vendo? Então o cristianismo hoje é muito rico, é muito poderoso. Você está entendendo? Porém, não é dessa riqueza que ele fala. Isso para Deus, miserável. A riqueza é ter o assim diz do Senhor. A palavra. Porque se você tem o assim diz do Senhor, irmão, os demônios te respeitam. Para de ter medo do diabo. Os demônios te respeitam. Eu tive um sonho, fiquei perturbado. Não tenha sonho, fiquei perturbado, coisa nenhuma. Glorifica o teu Deus. Você não sabe que o bem é milhões de vezes mais poderoso que o mal? Você não sabe? Que história é essa de luta contra bem e mal? Não existe isso, irmão. Que isso? Uma luta contra o bem e o mal. E está o mal aqui e o bem aqui. É uma batalha. Ei, o bem criou o mal e o bem domina sobre o mal. Está vendo? Aleluia! Por isso Jesus diz, por que me chama bom? Bom meu Pai está no céu. Aleluia! Ele é que tem o domínio e controle sobre tudo. Agora, essa era, ela se tornou híbrida. Ela se mesclou. É como, eu acho que é o burro. O burro e o cavalo, quando mistura, forma a égua. A égua não forma, né? Não forma filho. Não faz filho. Sabia? Fica híbrido. O filho gerado entre o cavalo e o burro não faz filho. Não procria. Sabiam disso? Pois é, essa igreja se tornou isso aí, irmão. Essa igreja de Laodiceia tornou-se isso. Ela faz pessoas iguais a ela, não filho de Deus mais. Nunca mais ela faz filho. Você está entendendo? Estão tudo morto. Tem forma de que vive, mas estão mortos. Não conseguem reproduzir. Às vezes, e eu encontro muita gente assim na rua. Agora, domingo, eu acho que eu vou ter que ir lá em Guaíba e tem que ir lá na Zona Sul também, e eu estou fugindo. Mas escute bem, porque as pessoas querem me levar e eu tenho que ir. Mas vou, mas na hora de Deus. E as pessoas são estragadas pela religião. A religião faz esse estrago, mata as pessoas. Mas se é eleito de Deus, Deus abre uma porta. De alguma maneira. E então por isso estamos gravando, para que os filhos de Deus ouçam. Amém. Glória a Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, isto é individual. Glória a Jesus. Isto é individual. Agora é contigo que ele está falando. É você. Como diz aquele, se meu pai não for, não impede a mim. Se meu irmão não for, não impede a mim. Lembra? Tem esse corinho assim, né? Pois é, irmão. É individual. Às vezes eu digo à minha esposa, eu chego no culto, eu nem sei quem é que está ali. Nem me interessa saber. Eu estou. E espero que venha mais dois, mais um pelo menos, ou mais outro, para nós estarmos em 3. Para que o Senhor esteja ali. Eu sei que eu sou um deles, irmão. Eu sei que eu sou um deles. Eu venho adorá-lo. Eu venho clamar a Ele. Glória a Deus, aleluia. Eu venho por Ele, só por Ele, para Ele são feitas todas as coisas. Amém? Aleluia. Ao que vencer, então é você. Quem eu tenho que vencer? Quem é que o Paulinho tem que vencer? Quem é o meu maior inimigo? Sou eu, irmão. Minhas concupiscências. Está entendendo? Meus desejos carnais, o Alivete cantava em desejos carnais, só traz amargura, purifique mais sua vida futura. Está vendo? Nós somos cheios disso. E nem sempre é a perfeita vontade de Deus. Então eu tenho que lutar contra mim mesmo e me posicionar diante dele. Amém. Está vendo? Aleluia. Então, ao que vencer, eu preciso vencer a mim mesmo. Lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Agora, irmão, que trono é esse? Onde Deus reina? O reino eterno. O reino dos céus. A palavra que é eterna. Quando você entra na palavra, você entrou naquele reino. Por isso que João dizia assim, é chegado o reino do céu. É chegado o reino do céu. É chegado o reino do céu. Mas tá louco? Tá doido o filho de Zacarias e da Isabel? É chegado o reino do céu. É chegado o reino do céu. Quem é que chegou? Eis aí ele! O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está vendo?
Ali estava o reino. O que era? A palavra, irmão. A palavra. Então, quando você recebe essa palavra, você entrou lá. E João escreveu, Paulo também escreve isso. Você tem a eternidade aí dentro de ti. Quando você entra nessa palavra, você passa a se alimentar dela. Talvez a gente nunca mais se veja. Talvez seja a única e última vez que a gente se vê hoje. Mas você recebeu a semente da ressurreição. Naquele dia nós estaremos lá. Naquele dia nós estaremos lá naquela grande festa. E vamos lembrar desse culto aqui. Vamos lembrar dos tempos que passamos aqui. Amém? Aleluia. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Agora, escute bem, isso são divisões, tempos, irmão. Tempo não é o mesmo tempo. Olha bem. Darei que se assente comigo no meu trono. Irmão, não sabia disso, estou sabendo agora. Darei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Tempos diferentes. Primeiro, meu Pai no seu trono. Eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Eu venci. Quem é que venceu? Jesus. Quem é que venceu o mundo? Jesus. Quem é que venceu a palavra? Quem é que morreu na cruz? Jesus. Não é? Pois é. E ele virou o quê? Espírito. Deus é Espírito. E ele disse aos discípulos, para onde eu vou você não sabe agora, mas vocês vão saber depois. Quando vier aquele Espírito Santo, ele vai dizer para vocês. Está vendo? Então Jesus, matéria, agora volta a Espírito. Deus é Espírito. Está vendo? Então Jesus voltou ao trono de glória. Agora, e ao que vencer? É outro tempo. Ao que vencer, ele considerei que se assente comigo no meu trono. Agora, que trono é esse de Jesus? Que trono é esse de Jesus, irmão? Aleluia. Você está nele agora mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Senhor. Aleluia. E ele virá com seus anjos, assentado no seu trono com seus anjos. Quem são esses? Que anjos são esses que têm condição de julgar junto com ele? Quem são esses anjos? Você, irmão, você recebeu a palavra, é você que se assenta com ele no seu trono. Você está agora sendo julgado pela palavra e você está se transformando nele. Está vendo? Então você estará com ele no seu trono, um trono de julgamento agora. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oh, Senhor, irmão, Deus abençoe. Agora, continue a oração, irmão, nos ajude. Amém? Nos ajude. Irmão, esse capítulo 4 aqui, ó. Meu Deus, isso aqui, quando nós começarmos a ler isso aqui, irmão, você não tem noção. Se esse finalzinho do capítulo 3 foi isso, foi uma luta para chegar. Agora você prepara o capítulo 4. Aqui tocam os 7 trovões. E eu vou mostrar para você. Os 7 trovões. Daniel quis escrever, não escreve. João quis escrever, não escreve. Isso é para o tempo do fim. Isso é para aquela última igreja que os demônios vão estar cercando ela. E ela vai estar aqui, ó. Ela está nas alturas. Ela não depende. O Paulinho não foi no culto, tem problema. O Robson não foi no culto, tem problema. Não precisa de igreja, não precisa de nada. Ela tem assim diz o Senhor, a palavra. Ela tem o Espírito Santo, ela tem Deus nela. Está vendo? Aleluia, ela está voando, nas asas do Espírito. Aleluia. Então, nos ajude em oração, irmão, para que a gente possa estar aqui na próxima terça-feira. Amém? Se Deus quiser. Deus abençoe os irmãos. Irmão Raul, passa aqui então.